Olá, boa noite a todos. Boa noite a você que é papai. Parabéns pelo seu dia. Apesar que dia do papai todo dia, assim como o dia da mamãe também é, né? Mas vamos celebrar esse dia tão especial também. E como hoje é dia dos pais, eu quero falar sobre os valores da família cristã como comunidade dentro de um grupo como esse, né? E quero falar sobre um fundamento muito original. Quando falo original, é com base bíblica, com princípios bíblicos, para você compreender como uma comunidade cristã, como nosso grupo, possa ter relacionamentos que agradam a Deus. Inclusive, essa frase vai ser o título do estudo. Relacionamentos que agradam a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias ou liga seu celular. Em 1 Timóteo, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3, que diz o seguinte: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Até aqui. Vamos orar? Apesar que a Mirella já orou, pedindo que Deus abençoe. Querido Deus, nós queremos pedir a Ti que nos dê entendimento sobre esta palavra, que nos dê compreensão, que o Espírito Santo possa estar nos falando a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? É importante entender esse contexto dessas recomendações, por qual motivo Paulo está recomendando ao seu jovem Timóteo, discípulo Timóteo, sobre esse assunto, né? E Timóteo ia ser enviado para Éfeso, onde ia liderar aquele grupo de cristãos. E grupos cristãos, como aquele, assim como o nosso aqui, é formado por diferentes pessoas, por diferentes idades, por diferentes gerações, diferentes tipos, solteiros, casados, viúvos, divorciados, e assim vai. E Paulo se preocupa com a maneira como Timóteo se relaciona com aquela igreja. Ou melhor, como se relacionaria. E Timóteo poderia se relacionar de maneira errada e desequilibrada. E havia o risco de Timóteo, por exemplo, se colocar na posição de superlíder, atropelando todo mundo como o homem de Deus. Eu sou quem mando aqui, eu que tenho a palavra de Deus, e como acontece hoje em alguns grupos, infelizmente. E aí Paulo dá essas recomendações para Timóteo, para que pudesse frear Timóteo e ensinar a ele a se relacionar. E isso é fundamental, porque nós vivemos numa severa influência ideológica de várias ideias que distorceu, que estragou, que sujou toda espécie de relacionamento. Por exemplo, nós temos muita dificuldade de nos relacionar com autoridades. Temos dificuldade de se relacionar com liderados. Temos dificuldade de se relacionar com solteiros. Temos dificuldade de se relacionar com o marido, com a esposa, com os filhos. Isso se dá por conta do pecado humano, onde o pecado humano distorceu as relações entre as pessoas. Mas também se dá por conta de uma influência que nos empurra para tipos de relacionamentos destrutivos. E essa influência
que atua em nós, queremos ou não queremos, é a famosa influência da igualdade nos relacionamentos. Ou seja, pensamos que todos devemos se tratar do mesmo nível. Todos somos iguais. E eu não quero constranger ninguém, mas se eu perguntasse aqui, quem acha que todos deveríamos ser tratados iguais, com certeza muitos levantariam a mão. E não é o que a Bíblia ensina. E nós acabamos de ler o texto que a Bíblia nos ensina que devemos tratar as pessoas de maneiras distintas, claras, diferentes e educadas. Não devemos tratar todos iguais, porque todos não são iguais. E essa mentalidade de padronizar os relacionamentos, por exemplo, tratar os nossos filhos como os amigos, ou tratar nossos pais como amigos daquilo que preciso, não é assim que funciona. Relacionamentos são importantes serem compreendidos e entendidos nas suas diferenças de qualquer pessoa. Então, essa ideia que devemos tratar todos iguais, mesmo que pareça ser bonita, a ideia não é bíblica. Portanto, precisamos fugir dessa teoria que entrou na nossa cultura do opressor e do oprimido. E isso nos diz que aqueles que exercem autoridade são os opressores. Olham para os seus pais como opressores. Né? Mas quem é esses pais? Pai e mãe. Né? O pai é que educou ele. O pai é quem pagou as contas dele. O pai limpou a bunda dele suja. O pai que brincou com ele. O pai que cresceu com ele. O pai que segurou a bronca nas horas difíceis. O pai que deu o celular. E não é qualquer celular que querem. Mas muitos jovens, e principalmente adolescentes, dizem, não, isso é uma cultura patriarcal. Meu pai é opressor, meu pai é machista. E essa cultura, ela está patriarcal. Né? É uma cultura patriarcal. Essa ideia, ela está instalada em nós sem que nós percebamos e nos relacionamos uns com os outros a partir desse ponto de vista. Inclusive, os relacionamentos dentro do grupo, ou dentro da igreja, como alguns gostam de dizer. Relacionamento nas empresas. Relacionamento com autoridades da sociedade. Por exemplo, quantas pessoas olham com maus olhos para policiais? Quantas pessoas olham com maus olhos para professores? Que educa, que cria, que faz uma cabeça, faz um jovem crescer. Quantas pessoas olham com maus olhos para diretores, chefes e para outros que exercem autoridade? E isso parece não ser espiritual. Não, mas espera aí, lá na empresa não é espiritual. Aqui no grupo talvez. Na minha casa acho que não. Mas isso é tão espiritual que Paulo está ensinando a Timóteo no seu discipulado, no Vida com a Vida, no andar com Timóteo. Então, 1º e 2º Timóteo é uma verdadeira apostila de discipulado para Timóteo. E uma das lições é, aprenda a tratar os velhos. Aprenda a tratar os jovens. Aprenda a tratar as moças. Aprenda a tratar as viúvas. Aprenda a se relacionar com as diferentes pessoas que estão no seu meio de relacionamento. Nós precisamos, com urgência, aprender a se relacionar com os padrões bíblicos e não com os padrões instalados na nossa mente pela sociedade. E eu quero tirar aqui algumas coisas como lição deste pequeno texto aqui, desses 3 versículos. A primeira coisa, você não pode ignorar quem você é, nem para mais e nem para menos. Humildade não é se achar um coitado,
que não sabe nada, que não pode nada, que não tem nada. O nome disso é hipocrisia. Humildade é você saber quem você é e se comportar a partir do equilíbrio e sobriedade de ser sóbrio quanto ao seu respeito. Ou seja, você age na consciência de quem você é. Portanto, não ignore quem você é. Por exemplo, as mães. Você é mãe e teu filho não pode dar ordem para você. Você pode conversar com ele, você pode trocar ideias com ele, mas ele não pode dar ordem para você. Você não pode tratar o seu filho no mesmo nível de autoridade de você, porque o seu filho não está no mesmo nível de autoridade de você como mãe. Tem muitas mães que se rebaixam no mesmo nível do filho, ou até abaixo. Quantas mães saem gritando com seus filhos? Isso é uma falsa percepção da autoridade que você tem, daquilo que você é dentro da sua casa. Pai, se você é pai, exerça a autoridade dentro da sua casa como pai. Isso não significa ser autoritário, mas significa exercer a autoridade. Por exemplo, filho, desliga lá o videogame, a TV ou o celular, porque agora é hora de irmos para o grupo, por exemplo. Ou desliga o celular porque agora é hora de almoçar. Mas meu filho não almoça se não tem o celular ligado. Por favor, falta de autoridade. Ou fazer, filho, desliga o celular que agora é hora de fazer os temas de casa, do colégio. Aí o seu filho olha para você e diz, eu quero continuar jogando mais um pouco. A estática deles é mais um pouco, tá? Depois desse mais um pouco, adia para mais um pouco. E aí você olha para ele e diz, não. Né? Desliga o teu videogame, ou a tua TV, ou o teu celular. E agora, porque agora nós vamos fazer tal coisa. E desta forma, ele aprende que não adianta teimar com o seu pai, porque ele entende que você é a autoridade sobre ele na sua casa. Então nós precisamos compreender quem nós somos. Quem nós somos no grupo, ou na igreja, como alguns gostam de dizer. Quem nós somos na sociedade para que haja ordem. Deus não é um Deus de desordem. O capeta é de desordem. Ele gosta disso. Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de bagunça. E existe ordem, existe hierarquia, existe autoridade estabelecida por Deus que precisa ser respeitada. Portanto, você precisa ter consciência quem você é e se portar como tal. Agora, também não adianta você, pai, dar uma de bonzão na sua casa, dizendo para o seu filho para desligar o que tem que desligar, e você é um folgado, né? E não vem no grupo, na celebração, na hora de trazer o seu filho que ele pede para trazer, ou você vai jogar futebol no momento que ele precisa de você, né? E você fica jogando videogame ou assistindo o jogo. Não, peraí, agora tem o jogo do meu time. Agora não tem grupo, não tem nada, isso aqui é prioridade. E aí não adianta nada porque você está se identificando. Quem você é, o seu filho. Quem você é com o seu filho. E não se posiciona na posição que lhe pertence. Isso é interessante porque Paulo, no texto anterior nós lemos no capítulo 5, agora no capítulo 4, ele diz o seguinte para Timóteo, versículo 12, vai estar aí na tela. Ninguém o despreza pelo fato de você ser o quê? Jovem. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Sabe o que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, você é um jovem líder, você está liderando idosos,
Você está liderando homens casados, mulheres casadas, você está liderando filhos, você está liderando um grupo. Ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, porque você tem autoridade. Portanto, o primeiro ponto acerca de saber quem você é que a autoridade não depende da idade, mas depende porque ela é delegada, ela é dada. E Paulo está dizendo para Timóteo que independente da sua juventude, você tem autoridade. Então a sua posição de autoridade não muda a sua idade. Inclusive, dentro de um grupo ou igreja e nos meios sociais, né? Nos meios sociais, por exemplo, você jovem pode ser um gerente da sua empresa, mas se lá tem um senhor de 50 anos, de 60 anos, ele é digno de ser olhado e respeitado diante da idade que ele tem. Nós precisamos retomar o costume bíblico da pessoa mais velha ser respeitada do mais novo. Precisamos voltar aos princípios bíblicos que aqueles que têm mais idade possuem autoridade pelo simples fato de terem mais idade. Portanto, jovens, mesmo você sendo uma autoridade, nunca sobreponha a experiência de quem tem idade. Pelo contrário, o conselho de Paulo, que Paulo dá aqui para os jovens que exercem autoridade sobre pessoas mais velhas, é que deve tratar esses que são mais velhos como se fossem seus pais. Com respeito, com carinho, com dedicação, como sendo seus pais. Você, jovem, pode ter mais visibilidade e até mais responsabilidade, mas deve olhar e considerar o mais velho e ponto final. Jovem, olhe para o mais velho como alguém que tem respeito e que exerce autoridade pelo simples fato da idade que possui. Portanto, tomem esse cuidado. Nós não devemos dar aquilo que as pessoas precisam, mas aquilo que elas merecem. É verdade que a Bíblia diz que devemos dar esmola a quem precisa, que é um princípio bíblico. Também é um princípio bíblico o trabalhador ser digno do seu salário. Também é um princípio bíblico aquele que não trabalha, que não deve comer. Alguém nunca viu esse versículo? Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Você pode olhar em casa. Para algum pode ser surpresa isso. Também é um princípio bíblico no entendimento e no merecimento. E o que eu quero dizer com isso, né? Então, abra lá em Romanos, capítulo 13, versículo 7. Ou está aí na tela. Tá? Romanos 13, versículo 7. Diz o seguinte: deem a cada um o que lhe é devido. Tá? Cada um o que é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor. Temor pode ser respeito, né? Se respeito, respeito. Se temor, temor. E se honra, honra. Sabe que nós estamos bagunçando tudo, né? Por exemplo, a gente transforma um político em herói. A gente transforma professor em amigo. A gente está confundindo o que cada um deve receber de nós. O que a Bíblia está nos ensinando com clareza é que nós precisamos compreender qual a autoridade que ela possui sobre nós, que cada pessoa acima de nós ela exerce. A autoridade e a posição que ela exerce exige o que de mim? O que eu devo a esta pessoa? Por exemplo, nós devemos impostos ao Estado. Ah, mas os impostos são injustos. Realmente são. Tá? Realmente são. O Brasil tem uma carga tributária absurda. Isso é verdade. É terrível a política de impostos no Brasil. Entretanto, ainda não foi feita uma reforma, então devemos impostos. Ontem mesmo eu tive um cliente, ele disse, tem uma pequena firma,
Nós temos um salário pequeno, ele e mais 2 funcionários, e só esse mês eu paguei R$30 mil de ICMS. Então, realmente, é uma questão complicada. E aquele que não paga imposto, diante do que a Bíblia diz, está errado. Diante da sociedade e diante de Deus está pecando, porque deve dar tributo ao Estado. Ah, mas não é justo, não é certo, mas não sei o quê. Porém, não se esqueçam que esse texto está na carta de Romanos, tá? E se você já leu ou assistiu a algum filme sobre o Império Romano, a verdade é que em números poucos superam a corrupção brasileira, mas em malignidade e perversidade, o Império Romano foi muito mais perverso do que qualquer país nesse mundo. E Paulo está dizendo para a igreja de Roma, dei imposto a César. César era o imperador, era o governo da época. Mas César não era cristão, César é desumano, César não merece. Não importa, você mora em Roma, você deve tributos a Roma, tributos a César. Nós devemos dar honra a quem merece honra, devemos dar tributo a quem é digno de tributo. E tirar da nossa mente essa mentalidade de que nós damos de acordo com as necessidades. Por que eu falo isso? Por exemplo, na posição de honrar. Você é filho, todos nós fomos filhos, né? Estou falando da posição de pai ou idoso. Né? Então chega o final do ano e quer dar um presente de Natal para o seu pai. Ah, mas meu pai tem tudo, vou dar o quê? Né? Eu não vou dar nada para ele, ele tem tudo. Ele não precisa. Eu vou dar os pobres. Ok, temos pobres também, é verdade. Mas dê para o seu pai também. Por quê? Não porque ele precisa, mas porque ele merece. Ele é seu pai. Ela é sua mãe. É porque merece honra. Dê honra. Você não deve honrar a quem precisa de honra, você deve honrar a quem merece honra. Por exemplo, dentro da igreja, dentro do grupo, a Bíblia diz que aqueles que lideram bem um grupo, uma comunidade, são dignos de dupla honra. E honra aqui se refere a tratar com honorários e desembolsar algo, é dar crédito a alguém, é dar presente a quem merece honra. E nós precisamos aprender a nos relacionar com pessoas que são dignas e merecedores de receberem honra. Por quê? Porque senão nos comportaremos como Judas Iscariote. Você lembra dele, né? A mulher pegou um frasco de perfume caríssimo e foi honrar Jesus. Jesus precisa de perfume? Claro que não. Ele não precisa de perfume, ele não precisa de Rexona, né? Esse perfume mais leve, porque ele já é cheiroso, né? Então, ele não precisa de perfume. E aquela mulher pegou um perfume caríssimo que custava mais de 1 ano de salário de um trabalhador, pegou aquele perfume, derramou aos pés de Jesus, jogou todo o perfume aos pés de Jesus, e Judas Iscariotes, ao ver aquilo, o que ele disse? Por que essa mulher fez isso? Devia ter pego o perfume, ter vendido e ter dado aos pobres. Certamente o que Judas Iscariote pensou é o que muitos de nós também pensaríamos. Eu pensaria igual. E Jesus aqui deu uma bronca em Judas e disse: os pobres sempre estão aqui com vocês, mas eu estou indo e esta mulher escolheu me honrar porque eu sou digno de honra. Então precisamos compreender a tratar as autoridades com honra. O teu professor merece honra.
Ele não é teu amigo, é honra, ele é teu professor. Ele pode ser amigo e deve ser amigo também. Mas tem uma posição a mais, honra. O teu chefe merece honra. As pessoas que exercem autoridade sobre você são dignas de honra. E alguém pode dizer, não, mas não somos todos iguais. Em certo sentido, somos. Tá? Por exemplo, todos aqueles que creem em Jesus são filhos de Deus. E todos aqueles que não creem são filhos do capeta. Ok, existe uma igualdade nisso, né? Mas o princípio bíblico é que, apesar de haver igualdade no que diz respeito à dignidade e à imagem de Deus, porém, em questão de autoridade e posição, cada um exerce uma posição e uma autoridade diferente. Nós não podemos ficar misturando tudo isso. Por isso devemos nos relacionar com os mais velhos, com os mais novos e com os da mesma idade. Devemos aprender a nos relacionar com autoridades e aqueles que são parceiros e nossos colegas de trabalho, ou seja, devemos aprender a nos relacionar com qualquer tipo de pessoa. E a pergunta que eu quero fazer aqui é, você sabe se relacionar com qualquer tipo de pessoa? Você sabe dar a qualquer tipo de pessoa aquilo que lhe é devido de acordo com aquilo que ela exerce sobre a tua vida, seja liderado por você ou quem lidera você. Isso é interessante porque Paulo nos dá algumas dicas. E no versículo 2, lá do capítulo 5 que nós lemos, onde diz que os solteiros, agora vou entrar nos solteiros, tá? Que os solteiros devem tratar as solteiras como irmãs, com toda a pureza. Tratar as moças como irmãs. Agora não saio daqui hoje chamando minha irmã, meu irmão, né, que nem os crentes por aí, tá? Não estou dizendo isso. Como é que você trataria uma irmã dentro da sua casa, de sua família, como irmã? Talvez alguns jovens pensem que, bom, se eu tratar as moças como irmã, como minha irmã, acabo qualquer chance de namorar com ela. Né? Então, tem alguns que podem pensar assim. Agora, tratar como irmã não atrapalha, mas ajuda os relacionamentos. Você se aproxima nos relacionamentos porque você não tem segundas intenções. Porque aqui fala tratar com pureza. E aí você vai conhecer mais pessoas, onde é mais fácil achar uma esposa entre 10 e 15 meninas, do que achar uma esposa entre uma menina que você se relaciona somente. E aí você entra nesse relacionamento de várias meninas e meninas de vários meninos, num relacionamento puro de irmão. É isso que a Bíblia diz. De carinho, de afeto, como irmão na fé. Então, solteiras, não é pecado você se relacionar com outros solteiros, vice-versa, desde que você seja puro nos relacionamentos. E agora tem alguns que se dizem irmãos, entre aspas, que só sabem se relacionar maliciosamente, e aí são enganadores de jovens, porque entram em qualquer tipo de relacionamento com segundas intenções. E nós tivemos alguns casos no passado, principalmente quando nós estávamos lá no centro. Pessoas que foram até jovens que foram até tirados dentro do grupo. E de vez em quando pinta algum por aqui. São jovens que vêm com segundas intenções. Então, jovens, aprendam a se relacionar com mais meninas, mas com pureza. Com mais meninos, com pureza. E vocês, meninas, se abram para relacionamentos como irmão, não com segundas intenções. E o que vão falar? Vão achar que eu estou namorando. E o povo malicioso que vá, sabe aonde? Para o inferno. Porque são maliciosos mesmo. Parece que ficam cuidando da vida da gente, o que a gente faz.
ficam controlando a vida da gente. E se são maliciosos, é porque não tem a Cristo, vai para o inferno mesmo. Você deve saber das tuas intenções. Então, viva de maneira pura com as outras pessoas que são as mesmas juventude, ou seja, viva com os outros que são solteiros. Outro ponto citado por Paulo, casados. Casados, você deve tratar os solteiros ou solteiras como seus filhos. O entendimento que Paulo nos dá é que você não deve tratar as meninas, as moças, as jovens como tuas amigas. Porque está cheio de homens casados tratando de menininhas do trabalho como amigas. Com todo respeito, não tem amiga. Tem respeito, é colega de trabalho, é secretária, tem a sua função dela, a empresa, mas é isso e acabou. E as conversas no WhatsApp? Ninguém vê, é eu e pronto. Eu não estou dizendo que você está traindo a sua esposa, ou a esposa você está traindo o seu marido. Mas eu estou dizendo que no dia em que você quiser trair, já sabe com quem trair. Só estou dizendo que no dia em que você pensar em pisar na bola, você já sabe onde pisar na bola. Portanto, você não é casado, você que é casado, se comporte como alguém casado. Mulher, aqui também fala de mulher. Essas amizades exageradas com outras mulheres, tome cuidado. Mulheres, vocês devem ter amigas, sim. Vá para o shopping junto, vá comer um brigadeiro, vá comer um pastel, vá tomar cafezinho na padaria e vai falar tudo o que você quer falar. Mas fala de você. Fala. E fala. Mas de você. Mas tenha limites. Você não é mais menininha e não deve mais se comportar como uma menininha se de fato você quer ser uma mulher de honra. É necessário que você tenha sobriedade, moderação, temperança, equilíbrio nas conversas. Sabe por quê? Porque o diabo é como um leão que ruge ao seu derredor. Quando nós começamos o grupo, eu e a Norina, a gente dependia do Samuel. Os mais velhos sabem quem é o Samuel e a dona Edna, né? Para quem não sabe, foram os missionários que começaram o trabalho da Aliança em Caxias. E como nós estávamos começando aqui, então a gente tinha essa ligação de conversa. Uma vez por mês eles vinham visitar a gente, ou cada 15 dias, etc. E tal. Um dia ele me disse, chegou na nossa casa, a Norina preparou um café para eles, jantamos, nem jantamos, acho que era de tarde, tomamos um cafezinho. E eu aprendi uma lição com eles, que ele disse o seguinte, Zé, nós conversamos o que nós tínhamos que conversar, tratamos dos assuntos, agora nós vamos ir. Porque depois que a gente conversou as coisas da gente, a gente começa a conversar da vida dos outros. E daí? A Bíblia diz que isso é o quê? Então, talvez o cumprimento, desculpe ser duro, mas eu tenho que falar isso aqui porque temos alguns casos aqui, tá? E isso nos machuca, nós da liderança. Então, se você quer medir o comprimento da sua língua, você mede por o quanto você fala da vida dos outros. Para as mulheres e para alguns homens também. Não todas as mulheres, para algumas. Porque isso é fundamental. É bíblico. Então, se você tem alguém com liderança, vai fala com a liderança. Se você tem alguém, vai lá, resolva com essa pessoa. Se você não pode, pede ajuda. Mas não fica falando da vida dos outros. Ok? Fecha parênteses. Maridos, tenham amigos, jogue futebol com eles, dê uma volta com eles, vão pescar juntos. Mas você não é mais menino para ficar no boteco. E ligar para a esposa para dizer que está no boteco com os amigos depois do trabalho, por exemplo. Com todo respeito, você não é mais um meninão. Você tem uma mulher na tua casa, e certamente você tem filhos na tua casa. É necessário aprendermos a lidar como pessoas não solteiras quando estão casados. Outro ponto que Paulo fala aqui para Timóteo. Temos que tratar os mais velhos como pais.
Deixa eu te dizer um sábio conselho para vocês mais jovens. Jovens não é só aquela ala, mas às vezes quem tem 40, 50 anos sempre pode se considerar mais jovem diante desse conselho, né? Tenha um velho, gente boa ao teu lado. Cristão ou não cristão. Tá? Se você puder, tenha um velho, gente boa ao teu lado, porque gente boa fala um monte de asneira. Mas tem uma hora, uma coisa que ele fala e salva a tua vida. É um conselho que ele diz e ele te liberta de um monte de armadilha, de prisão, de prisões que você mesmo está criando às vezes. Por que digo isso? Porque tem coisas que nós aprendemos com muito estudar, mas tem outras coisas que nós só aprendemos com muito viver. Então, um velhinho, gente boa no teu lado, que fala um monte de asneira, olha, é uma riqueza que às vezes a gente tem. Por esse motivo, em todas as culturas, em todos os tempos, em muitos países no mundo, os velhos, no meio da sociedade, eram e ainda são tratados com especial honra por causa da sabedoria deles. E às vezes nós desprezamos eles. Esse velho. Esse velho. Esse está me atrapalhando. Tente tratar os mais velhos com carinho. Os noninhos que tem por aí. Pede uma opinião para ele. Conversa com ela. Vô, como é que o senhor fazia isso? O que o senhor me aconselha sobre isso? Ele se agarra em você. Ele tem maior paixão. Eu faço essas experiências lá no salão. Tem o Zortea, que vem aqui, tem 83 anos. Domingo passado chegou para mim, ele me puxa para me abraçar. Como é que ele diz, eu não sei o que lá. Porque eu falei de Cristo para ele, mas eu ouço alguns conselhos dele. Eu quero que ele dê o testemunho dele aqui na frente. Ele emociona, ele chora quando fala que ele entendeu a Cristo. Ele chora, ele vai vir aqui na frente. Eu vou trazer ele aqui numa ceia uma hora para ele dar o testemunho dele. E para os mais velhos, bom, você já é velho assim como eu, né? Eu sou mais velho. Eu não estou dizendo para você não ter mais espírito jovem, né? Não precisa carregar uma mochilinha como eu carrego, porque eu carrego um monte de coisas dentro da mochila, tá? Não estou querendo carregar mochila para você imitar um jovem, mas eu preciso dela. Mas você pode fazer isso se você se sente jovem, com espírito jovem. Mas com todo respeito, com 60, 70 anos, indo para o baile da terceira idade, tinha que estar em casa, cuidando dos seus netos, planejando o futuro deles, da sua família, cuidando dos seus. Sabe que nós temos uma péssima forma de viver, né? Quando crianças queremos ser adolescentes, eu passei por isso. Quando adolescente queremos ser jovens, né? Quando jovens queremos voltar a ser crianças. Quando solteiro quer casar. Quando casado quer voltar a ser solteiro. Né? Quando velho quer ser jovem, quando jovem quer ser velho. Então, aprenda a viver o tempo que você está vivendo. Aprenda a viver a idade que você tem, o tempo da sua história. Se você é adolescente ou jovem, curta muito. Joga muito videogame de madrugada. Porque um dia você vai carregar o seu filho de madrugada chorando para o hospital. Então aproveita. Seus compromissos. Não deixa de estudar, tá? Não deixa de fazer os temas, não deixa de trabalhar, mas aproveita esse tempo. Em casa temos a Kátia aqui. A Kátia agora está morando no apartamento dela e ela ainda joga videogame, mas a minha esposa, quantas vezes de madrugada, 4 da manhã, 5 da manhã, sábado de manhã, mas aquela filha ainda não foi dormir. Porque ela estava lá jogando videogame, e ela reclamando e gritando com os outros competidores, e vai, vocês querem umas dicas? Pede umas dicas para ela, que ela dá umas dicas. Ela está aí, e ela gosta muito de jogar, e tem que aproveitar mesmo. Então, jovens, aproveitem, joguem muito, tá? Porque esse momento, amanhã depois quando vocês casam, vem os filhos, muda tudo, é diferente. Aproveite esse tempo, não antecipem as coisas, não pulem as etapas. Na área da sexualidade, vocês jovens também, você vai casar um dia, você vai poder fazer sexo de manhã, de tarde e de noite, se quiser. Tá? E quando você estiver lá,
você vai descobrir que não se faz sexo de manhã, de tarde e de noite. É assim. Solteiro é uma coisa, casado é outra. Será que aconteceu só comigo e minha esposa? Não é a culpada, não é minha esposa, sou eu, tá? Aprenda a viver cada tempo no seu tempo. Porque colocam expectativas sobre pessoas que não deveriam colocar. Espera um do outro aquilo que não deveria esperar. Não existe um Messias. Messias foi Jesus, ele já veio. Então precisamos entender a posição que cada um ocupa, o lugar que cada um ocupa e tratar cada um com devida honra, com devido respeito, com sua devida reverência em suas devidas idades e nas suas diferentes posições de autoridade. Portanto, nós como grupo precisamos olhar para o grupo como uma família. Nós somos uma família. É dessa forma que nós temos que olhar. E aonde os mais novos tratam os mais velhos como pais, onde os mais velhos tratam os mais novos como filhos, e aonde aqueles que estão vivendo o mesmo tempo de vida que olhem uns aos outros como irmãos. E onde os casados não extrapolem o limite da vida conjugal. E onde os solteiros não extrapolem o limite da vida de solteiros. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem nos amado e continua nos amando. E nós precisamos de Ti agora, em qualquer circunstância. Senhor, olhe para cada um daqui, ó Deus, para cada pessoa e por cada circunstância que nós vivemos, ó Deus. Nós precisamos viver para a Tua honra e para a Tua glória. Nos ajude, ó Deus, a nos respeitar, a respeitar um ao outro, a honrar um ao outro. E com isso, nós possamos ser sal, possamos ser luz e mostrar ao mundo, às pessoas, aonde nós moramos, aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, aonde nós fazemos parte, que há algo diferente em nós. Com respeito, com educação, com honra, e que isso venha honrar ao Senhor, porque esse é o ensino que o apóstolo Paulo nos traz. Te pedimos isso e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém?